Romanos, capítulo 5. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua presença, para meditarmos, Senhor, na Tua palavra. Nos ajuda, nos dá graça, nos capacita, Senhor. Abençoa para que a Tua palavra possa, Senhor, penetrar aos corações, que ela possa produzir o efeito, ó Deus, a qual ela foi enviada. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, ó Deus. Pedimos a Ti em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, a todos aqueles que estão enfermos, que estão passando por dificuldades agora, Senhor. Entra com a Tua providência, repreende toda enfermidade, todo mal, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão necessitando, ó Deus, de uma provisão, do alimento, de uma porta de emprego. Tem misericórdia, dá vitória, em nome de Jesus. Continuamos orando também a favor da família do nosso presbítero Manuel, da irmã Gabriela, que amanhã, Senhor, se o Senhor permitir, estará chegando aí também o João Lucas. Pedimos a Ti, Senhor, que corra tudo bem, ó Deus, que o Senhor venha abençoar grandemente, para que o parto, Senhor, corra tudo bem, para que a criança nasça com saúde, ó Deus, que seja uma bênção, Senhor, na vida dos Teus filhos, que a Gabriela também possa se recuperar bem, Senhor, da cirurgia, e o Teu nome seja glorificado, Senhor. Vai na frente, dá vitória, conduz, prepara tudo, Senhor, tudo para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, Gabriela, paz do Senhor, Daniela. Amanhã, hein, Gabriela? E aí, ansiedade? Fica em paz que Deus está no controle de tudo. Vai ser uma bênção, vai correr tudo bem, em nome de Jesus. Amém? Bom, então como eu falei já para os irmãos, né, eu estou aqui ainda no escritório, eu não fui para casa, então eu estou me virando aqui como eu posso, porque eu estou sem óculos também, então nós vamos ler aqui meio de longe, né, porque as letrinhas elas vão encolhendo com o passar do tempo. Eu não sei que negócio que é esse, que mistério que é esse, mas vamos lá. Eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite, na Epístola aos Romanos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 12. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Nós vamos ler do 12 até o 21. Amém? Aí os irmãos que puderem ler nas suas Bíblias, leiam. Quem não puder ler na sua própria Bíblia, nos acompanha então, que nós estaremos lendo agora. Diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, acho que os irmãos já devem ter mais ou menos percebido aqui o assunto, não é? Deixa eu só arrumar minha câmera aqui que ela está caindo.
nós vamos estar falando aqui sobre a graça, né? Então nós vamos aqui meditar um pouquinho, eu só estou passando aqui as mensagens. Irmã Dirce, paz do Senhor. Irmã Yara, paz do Senhor. Irmã Zefinha e família, paz do Senhor. Irmão Gustavo, paz do Senhor. Então nós vamos falar um pouquinho sobre graça nessa noite. Eu gostaria muito, irmãos, mas muito mesmo, de poder estar na igreja agora, porque esse é um assunto que eu gostaria de falar olhando nos olhos dos irmãos, não é? Quando falo sobre graça, um assunto que me chama muito a atenção, porque quando nós falamos de graça, vem aquela frase automática na nossa mente, né? Quando a gente pergunta, por exemplo, na escola dominical, ou até mesmo na igreja, o que é graça? O que vocês entendem por graça? Aí o povo já responde de pronto, né? Favor imerecido. Tá, não está errado, mas qual que é a profundidade desse sentido, favor imerecido, não é? É uma coisa que eu não mereço, mas eu recebi de Deus, tá? Mas eu quero mostrar para os irmãos, hoje, se Deus permitir, que o nosso conceito de graça ele está um pouco aquém, né, do que a palavra ou do que o sentido verdadeiro da graça nos traz ou nos revela, não é? Então, eu gostaria de pegar alguns exemplos bíblicos para a gente entender essa questão. Lembra que nós estamos falando sobre graça, tá? Quando nós observamos a questão da graça, é interessante a gente voltar um pouco em algumas passagens para a gente compreender isso melhor. Paz do Senhor, irmão Cido. Eu vou usar aqui um texto, uma passagem, está lá no Gênesis 43, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui só a minha Bíblia para confirmar. Eu não vou ler, irmãos, que tá meio complicado aqui para mim, que eu estou sem óculos, eu estou no escritório ainda, então tá meio complicado. Mas eu vou comentar aqui que eu gostaria de falar sobre aquela passagem quando os irmãos de José jantam com ele. Lembra José? Né? José foi vendido pelos seus irmãos, os irmãos conhecem bem a história. E quando José já era governador do Egito, né, quando o faraó já tinha colocado ali José no posto de governador, José já estava ali governando, administrando ali os bens ali do Egito, os irmãos de José foram ao Egito na época, né, da escassez de alimento, na época do período das vacas magras, né, conforme o sonho de Faraó revelado por José. Os irmãos de José foram lá na terra do Egito em busca de comida. E quando eles chegam à casa de Faraó, eles encontram esse governador, né, que até então os irmãos de José não sabiam que era o seu irmão José, que há 13 anos atrás havia sido vendido por eles, né, acho que para os amalequitas, se não me falha a memória. Então, veja que aqui José ele monta uma mesa. Ele monta uma mesa e ele coloca ali os seus irmãos para comerem com ele. E lembra que a gente está falando sobre graça. E eu quero chamar a atenção dos irmãos um pouco para a gente entender o sentido da palavra graça na aplicação bíblica, vamos dizer assim, não é? Mas o irmão está citando uma parte do Antigo Testamento para falar de graça que está ligado no Novo Testamento? Sim, nós vamos entender e depois a gente vai lá para o Novo Testamento. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente ouve uma pregação de José, por exemplo, com quem que a gente se assemelha? Eu sou como José, eu sou invejado, eu sou o que os irmãos não gostam, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente não tende a isso, né? A gente sempre se assemelha, vamos dizer assim, com o bonzinho, não é? Quando os irmãos ouvem, por exemplo, a história de Davi e Golias, porque eu sou como Davi, porque os gigantes me afrontam e não sei o quê, né? A gente sempre pensa assim, as pessoas pensam assim, as músicas, os hinos são cantados dessa forma. Mas eu quero mostrar na Bíblia para os irmãos que a graça no sentido original, a graça pura de Deus, ela desfaz um pouco esse conceito, né? Quando fala de Abraão, por exemplo, a fé de Abraão, eu sou que nem Abraão porque eu tenho uma fé, não sei o quê. Notem que ninguém se assemelha com alguém ruim, né? A gente sempre se assemelha com o principal.
Quantas pregações que nós já não ouvimos, né, sobre José, e na nossa cabeça nós somos como José. Quantas pregações nós não ouvimos, né, a respeito de Gideão, de Davi, de tantos outros homens de Deus, né, e na nossa cabeça nós nos identificamos com esses homens. Por quê? Porque nós nos achamos bonzinhos. Mas o fato é que aquela mesa que José prepara para os seus irmãos lá no Egito é uma mesa que é uma mesa da bondade, na verdade, né? Por que eu chamo de mesa da bondade? Porque José estava preparando uma mesa para uns seus irmãos, para uns homens que haviam lhe traído, haviam lhe vendido, haviam lhe invejado, haviam lhe odiado. Então veja que José, ele não faz aquilo num sentido de não, porque agora eu estou por cima e agora eu vou humilhar esses caras, agora é minha vez de dar o troco. Não, isso não passa na cabeça de José. Tanto que depois, quando José se revela aos seus irmãos, ele diz aos seus irmãos, olha, não se entristeçam pelo que aconteceu, porque tudo isso foi permissão de Deus para que hoje eu pudesse ajudar o nosso povo a ter o sustento nesse tempo difícil. Veja que José, ele de fato ele agia com um coração bondoso e amoroso. E quem eram esses irmãos de José? Quem que estavam naquela mesa? Eram os seus irmãos que deram origem às tribos de Israel, não é? Estava lá Judá, estava lá Dan, estava lá Aser, estava lá Naftali, estava lá Rubem, estava lá, enfim, então, todos os seus irmãos, né? Benjamim, eu não vou lembrar o nome de todo mundo de cabeça agora, mas estavam lá. Mas vejam que quando a gente fala sobre essas pessoas que deram origem às 12 tribos de Israel, né, que incluindo José, era uma das tribos, quando nós falamos das tribos, a impressão que dá é de santidade, de coisas assim relacionadas com Deus, porque são grandes homens. Mas quando a gente para analisar a vida de cada um desses homens, não estamos falando de nação, estamos falando da pessoa, as pessoas que deram origem às tribos de Israel, que formou depois a nação de Israel. Se a gente analisasse aqui, por exemplo, o currículo de cada um, será que esses homens eram motivos de orgulho? Não é? Então vamos citar alguns, por exemplo, só para a gente ter ideia e eu poder me explicar melhor o que eu quero dizer aos irmãos. Se a gente pegasse Judá, por exemplo, Judá era um cara tremendo, por quê? Não, porque Jesus até disse, né? Jesus era conhecido como o leão da tribo de Judá. Está falando aqui de nação. Quando fala leão da tribo de Judá, está falando de um povo. Agora, o Judá mesmo, o homem Judá que deu origem a esse povo, o filho de Jacó, Judá, quem era esse homem? Para ter uma ideia, Judá ele era um viúvo que engravidou a nora e depois quis queimar a nora, apedrejar a nora. Então veja quem que era o camarada. Aí depois lá no Gênesis mesmo, lá naquela passagem entre Judá e Tamar. Tava lá naquela mesa Simeão. Quem foi Simeão? Simeão foi um cara porque mexeram lá com a irmã dele, que, né, por causa de uma briga ali envolvendo a irmã dele, Diná. Ele vai lá e ele mata uma cidade inteira, né, dos siquemitas, né, acompanhado de Levi, que também estava lá. Alguém fala assim, porque os levitas, né, são aqueles que louvam a Deus, tal. Mas quem que era o Levi que deu origem aos levitas? Né? Era um assassino, juntamente com seu irmão Simeão. Né? Dan foi amaldiçoado pelo próprio pai, quando estava ali no leito de morte. Jacó vai lá e amaldiçoa Dan. A Bíblia não deixa claro ali o motivo, mas o pai não ia amaldiçoar o filho de graça, não é? Então Rubem era aquele que vendeu a José, não é? Os outros ainda pensaram coisa pior, queriam matá-lo, mas Rubem não. Rubem foi aquele que teve a ideia, né, entre aspas, de vender o irmão. Então veja, irmãos, onde eu quero chegar? Que havia uma mesa ali posta por José, que aqueles que participavam dessa mesa eram pessoas totalmente indignas de estarem lá. Por quê? Porque eram pessoas que não tinham mérito nenhum de estar naquela mesa.
Aí a gente acha, quando a gente ouve algumas pregações, que nós nos assemelhamos a José. Mas eu quero deixar aqui para os irmãos pensarem um pouquinho que, se a gente analisar o profundo, não é bem assim. Por quê? Veja o que José tipificava aqui. José era o amado do pai, não era? Quem que é o amado do pai na Bíblia? É Jesus. José foi aquele que foi enviado e que foi traído pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, sofreu sem ter culpa por causa dos seus irmãos. Jesus é aquele que foi enviado, que foi vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, sofreu pela mão dos seus irmãos sem ter culpa. José é aquele que, mesmo passando por tudo isso, perdoa os seus irmãos e prepara uma mesa para eles. Jesus é aquele que entrega a sua vida por nós e ainda nos prepara uma mesa. Vejam, irmãos, que se a gente analisar a fundo, na verdade, nós somos mais parecidos com aqueles indignos que estão sentados à mesa do que propriamente com José. E esse é o sentido da graça, essa é a essência da graça, porque nós não estamos na mesa pelo nosso mérito, nós não estamos na mesa pela nossa bondade, nós não estamos na mesa porque algo de bom que existe em nós, não, muito pelo contrário, nós somos pecadores. Aqui o texto que nós lemos em Romano diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que para muitas pessoas é difícil entender essas questões? Porque os hinos nos ensinam, muitas músicas, né, nos ensinam desse jeito. Como Davi, como José, e como Abraão, e Deus vai te honrar e não sei o quê. Tudo bem, eu não estou dizendo que Deus não faça isso, mas eu estou dizendo no sentido de comparação, quando nós nos achamos perfeitos demais. E nós nos esquecemos de quem nós somos de verdade, da nossa natureza ruim, da nossa natureza pecaminosa, e que a graça que nos preenche, a graça de Deus é que nos possibilita estarmos na presença de Deus, e não os nossos méritos. Porque as pessoas, elas correlacionam esses personagens bíblicos, elas se identificam, a gente sempre pende para o lado do bonzinho, não é assim? Não, porque eu ouvi falar sobre José, eu sou como José, porque eu sou invejado, não sei o quê. Quem que você é como José? Às vezes a pessoa é um enganador, é um traidor, até um adúltero. E está falando que é como José? Não, ele é mais parecido com aqueles que talvez não eram dignos de estar sentado naquela mesa. E esse é o sentido da graça, é de pegar pessoas como eu e como você, que não somos dignos, e nos colocar numa mesa onde o Senhor está ali e nos aceita. Então vejam que esse conceito é difícil de compreender. É necessário uma certa maturidade espiritual para a gente começar a entender essas coisas. E eu me admiro muito, assim, em algumas passagens, quando o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre si mesmo, e Paulo vai dizendo, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo eu já fiz. Aí ele conclui, miserável homem que sou. Quer dizer, aí a gente para pensar, peraí, quem foi o apóstolo Paulo? Poxa, foi o homem no Novo Testamento, biblicamente falando, que edificou mais igrejas, foi o homem que recebeu as diretrizes, né, os parâmetros da igreja, do funcionamento da igreja, que ele edificou ali, né, várias igrejas, e foi ensinando, instruindo, tudo por revelação de Deus. Quer dizer, no Novo Testamento, depois de Jesus, dificilmente nós vamos encontrar um homem na proporção do apóstolo Paulo. E o que ele diz, né? Miserável homem que sou. Paulo, quanto mais ele crescia no conhecimento de Deus, mais ele enxergava o seu estado miserável, não é?
Quando que a gente vê Paulo na Bíblia, por exemplo, se apresentar se engrandecendo? Não. Paulo, o mais miserável dos homens, né, prisioneiro de Jesus Cristo. Quer dizer, o que embasa pessoas a se colocarem num pedestal, se achando muito, se achando muita coisa, sendo que não tem um real conceito ou entendimento, né, profundo do que verdadeiramente a graça de Deus significa para nós? Jamais vai ser por nosso mérito, jamais vai ser por nossa capacidade, jamais vai ser por sermos bons, não. A graça de Deus nos permite estar lá, não por nós, mas por Ele que nos escolheu. E vejam que dessa mesma forma, desta mesma linha, nesse mesmo sentido de raciocínio, Jesus, ele trabalha também com os discípulos. Eu acabei de falar aqui sobre a mesa que José pôs aos seus irmãos, lá no Gênesis 43. Jesus, ele põe uma mesa para os seus apóstolos também. Quem estava na mesa de Jesus? Né? Na mesa de Jesus tinha pescador, tinha cobrador de impostos, corrupto, tinha assim todo tipo de pecador, tinha ladrão, tinha traidor, tinha enganador. Estava todo tipo de gente lá. E Jesus ainda ele vai mais longe. Jesus ainda ele tem a capacidade de, naquela mesa, com esse tipo de gente, ele descer ali, ele sair da sua posição, de onde ele estava sentado, e ir lá e lavar o pé de cada um deles. Então veja que Jesus faz isso não é pelo mérito dessas pessoas, mas é pela graça de Deus. E a gente precisa entender o sentido da graça de Deus nas nossas vidas. Porque muitas vezes, irmãos, a gente fica achando que a gente é merecedor, ou que a gente é isso, ou que a gente é aquilo, e a gente não compreende a grandeza da graça de Deus. Uma vez eu trouxe um estudo lá na igreja, algumas quartas-feiras, já tem um tempo já, falando sobre a graça de Deus, não é? A graça de Deus é tudo aquilo que nós precisamos para viver. Porque o próprio apóstolo Paulo teve essa experiência, né? Ele, quando ele ora ali a respeito daquele espinho na carne, né? Ele ora ali, a Bíblia diz que ele ora 3 vezes, não é? E quando ele ora as 3 vezes, Deus responde para Paulo: olha, a minha graça te basta. Você tem tudo o que você precisa para viver. Eu te amo, eu te escolhi, eu te tirei de uma situação, eu te fiz alguém e agora eu te sustento da maneira que eu quero. E assim você vai caminhar, assim você vai viver, assim você vai ter a sua vida. Então vejam que a graça de Deus nas nossas vidas é algo muito profundo, mas a gente muitas vezes desassocia essa questão por nos acharmos merecedores de alguma coisa. E nós não somos merecedores, não é mérito nosso. Se eu perguntar assim, quem naquela mesa de José era merecedor de estar lá? Qual dos irmãos de José era merecedor de estar lá, irmãos? Depois de tudo que José passou, de ter sido vendido, de ter sido enganado. A paz do Senhor, pastor Valdir, Deus abençoe. E qual dos irmãos que eram merecedores? Nenhum deles. Qual dos discípulos ali eram merecedores de estar na mesa de Jesus? Nenhum deles. Mas a graça de Deus nos convida, nos atrai para uma proximidade que muitas vezes nós não entendemos. A graça de Deus, ela nos prepara para algo, ela preenche as nossas necessidades, não é? Nós precisamos compreender essas coisas para nós sermos crentes maduros, para a gente ter uma vida espiritual madura e desfrutarmos mais das coisas de Deus. A gente precisa parar de ficar se comparando, não é? Porque eu sou o bonzinho, porque eu sou o injustiçado, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Sabe o que nós somos diante de Deus, irmãos? Pecadores. Uma vez eu falei um negócio na igreja que eu acho que até eu choquei um pouco algum dos irmãos, mas se a gente parar para analisar, é verdade. Se a gente fosse reivindicar algo a Deus que nós merecemos, como homens naturais, sabe do que nós somos merecedores? Do inferno. Nada mais que isso. Mas pela graça de Deus, pela manifestação de Jesus, pelo Filho de Deus, Jesus, que deu a sua vida por nós na cruz,
Nós passamos a ser alcançados por essa graça. E nós fomos inseridos, enxertados, não é, como diz no Evangelho de João ali, na videira verdadeira. Agora nós somos feitos filhos de Deus por adoção. Nós somos feitos filhos de Deus porque Deus, Ele nos trouxe para Ele. E agora para pensar bem. Pensa no que eu vou dizer agora. Existem algumas situações onde, por exemplo, mães têm filhos sem programar, vamos dizer assim. Pode acontecer de gerar um filho ainda, uma mãe solteira, ou mesmo num casamento. A pessoa pode não estar esperando, né, não ter planejado, e aconteceu da esposa engravidar. Bom, então nós vamos ter que mudar a nossa vida, vamos planejar, vamos ver o que nós vamos fazer. A pessoa vai lá, se reprograma, ela se planeja agora porque vai chegar um filho. Não foi uma coisa, não estou dizendo que são todos os casos, mas acontece em muitos casos. Não foi uma coisa planejada, foi uma coisa que aconteceu. Agora me responde uma coisa. Os irmãos param para pensar em uma coisa. Ninguém adota um filho por acaso. Já parou para pensar nisso? Você pode gerar um filho sem querer, mas ninguém adota um filho sem querer. Ninguém sai para ir no mercado e volta com um filho para casa. Ninguém sai para ir na feira e vem com um filho para casa. Ah, mulher, adotei, achei lindinho e tal. Não, ninguém faz isso. Para adotar, nasce um desejo no coração. Você quer, porque você passa a ter um amor que você precisa compartilhar. E quando você escolhe a criança que você vai adotar, você planeja tudo. Você, não, eu vou adotar, você vai lá com a tua esposa, eu quero um menino, eu quero uma menina, e assim, e vai, prepara tudo, prepara a casa, e quando você adota, você dá o nome que você quer para aquela criança. Veja que é diferente de um ato de gerar um filho sem querer. E a Bíblia usa um termo para falar que Deus nos adotou. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós somos co-herdeiros em Cristo. Nós somos filhos por adoção. Veja o que diz lá em Gálatas capítulo 4:4. Eu vou ler aqui, irmãos. Eu não vou me estender muito hoje. Como eu já falei, eu estou aqui no escritório ainda. Mas eu vou ler aqui para a gente embasar isso que nós estamos falando. Gálatas 4:4 diz assim. Veja bem. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, Deus nos adotou. E se nós estamos aqui como filhos hoje, é porque Deus planejou isso. Não é mérito meu, não é mérito teu. Deus planejou isso. Deus planejou nos adotar. Deus planejou nos trazer para Ele. Deus planejou nos redimir pela pessoa de Jesus. Então a gente precisa entender qual é o sentido da graça, o sentido verdadeiro da graça pura de Deus nas nossas vidas. Não é mérito meu, não é mérito teu. Nós não somos como José, nós não somos como Abraão, nós não somos como Davi. Não, nós somos pecadores. Se a nossa natureza humana fluir, nós somos maus, nós fazemos coisas erradas, nós enganamos, nós mentimos, nós traímos, nós pecamos. Esses somos nós, a qual nós precisamos entender quem nós somos, porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós vamos ser preenchidos de uma forma plena da graça de Deus, quando nós entendermos verdadeiramente quem nós somos diante de Deus. Mas o problema, como eu falei, é que as músicas hoje nos ensinam tudo errado. As músicas nos ensinam a cantar que como não sei quem, que nós somos como não sei quem e tal. Não, não somos. José aqui na Bíblia, ele tipificava Jesus.
Eu não tipifico Jesus, você não tipifica Jesus. Nós corremos sim, nós lutamos sim para nos parecermos com Ele. Mas a gente precisa entender que a graça de Deus é que nos torna alguém melhor, que a graça de Deus que transforma a nossa vida, que a graça de Deus nos traz a uma maturidade espiritual. Quando eu parar, quando eu entender que eu preciso parar de querer me pintar como bonzinho, de me pintar como perfeito e assumir a minha posição de pecador, de necessitado da graça de Deus, aí eu vou ter crescimento espiritual. E era justamente a posição que o apóstolo Paulo tomava muitas vezes. Miserável homem que sou. Paulo dizer isso, irmãos. Espera aí. Mais do que ele fez. A maneira que Paulo se apresentava, servo de Jesus Cristo, prisioneiro de Jesus Cristo, o mais miserável dos pecadores. Palavra de Paulo, não é minha não. Aí chega o irmão lá com o sapatinho lustrado, com o terninho agarrado, brilhoso, porque eu sou o bispo, o apóstolo e mais não sei quem. O que você é, irmão? Sabe o que nós somos? Todos carentes da graça de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós somos adotados por Deus. E o Pai planejou isso. E o Pai planejou nos ter como filhos. E se o Pai planejou nos ter como filhos, nada melhor, irmãos, do que deixar o Pai cuidar de nós. Porque quando nós nos colocamos numa posição de que somos alguma coisa, no sentido de nos engrandecer, nós fazemos do nosso jeito. Mas quando nós entendemos o que a graça de Deus é verdadeiramente na minha e na sua vida, nós começamos a deixar o Pai cuidar de nós. Nós começamos a deixar o Pai realizar em nós. Nós começamos a deixar o Pai nos moldar da maneira que Ele deseja fazer. E esse é o verdadeiro sentido da graça. Por quê? Porque existe uma mesa preparada para nós por Jesus, que é a mesa dos vencedores. E essa mesa só vai se assentar filhos. Só os filhos vão estar lá. Lembra daquela passagem, se não me falha a memória, Mateus 22, quando ali o pai ele prepara uma mesa, uma festa, né, para o seu filho ali nas suas festas nupciais, nas suas bodas, né, em algumas traduções diz festas nupciais, nas outras diz bodas, para a gente já encerrando. Aí o pai convida ali vários para o casamento do filho e não aparece ninguém. Não vai ninguém. Os convidados mesmos, as pessoas especiais, as pessoas que eram alguma coisa, são convidadas e não aparece ninguém. O que o pai manda fazer? Ele diz para o filho, olha, vai, sai nos valados, nos becos e sai convidando todo tipo de gente. Os maltrapilhos, os ladrões, os moradores de rua, convida todo tipo de gente para essa festa. Porque se aqueles que nós considerávamos nos desprezou, vamos trazer todo mundo que não merece. E foram esses que estavam naquela mesa das bodas. Para pensar nisso. Foram esses. Os que se achavam alguma coisa ficaram fora. Os que não mereciam foram os que participaram da mesa. O que nós merecemos, irmãos, humanamente falando? Se for considerar os nossos feitos, as nossas ações, se for considerar o que nós somos, o que nós merecemos? Absolutamente nada. Por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Precisamos ter consciência de quem somos diante de Deus. Amém? Para que a graça de Deus preencha as nossas vidas, para que a gente possa desfrutar da verdadeira graça de Deus, porque à medida que a graça de Deus aumentar, crescer em nós, nós vamos enxergando cada vez mais que nós não passamos de miseráveis pecadores, que nós precisamos cada vez mais e mais da graça de Deus. Então a gente precisa ter maturidade espiritual o suficiente para compreendermos essas coisas. Amém, meus irmãos?
Como eu disse, eu sinto muito de não poder estar na igreja, de trazer essa palavra com mais profundidade, olhando nos olhos dos irmãos, querendo meditar diretamente com os irmãos ali, para a gente poder explanar melhor. Eu vejo que pela transmissão assim, a gente fica muito limitado, mas em tudo dai glórias a Deus, né? Em tudo dai graças a Deus. Então, nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Como eu falei, eu estou aqui ainda no escritório, hoje é um dia que eu estou extremamente cansado, mas eu louvo a Deus por essa oportunidade, eu louvo a Deus por essa palavra, porque eu não consegui transmitir para os irmãos quase nada do que Deus colocou no meu coração, porque Deus falou muito comigo a esse respeito, né? Tem muita gente hoje pensando que é alguma coisa, e essas pessoas elas vão ser surpreendidas mais para frente. Jesus ele deixou isso claro nos evangelhos, não é? Quantos que naquele dia chegaram até Jesus, Senhor, mas no teu nome nós expulsamos o demônio, no teu nome nós curamos os enfermos, no teu nome nós fizemos tanta coisa, pregamos a tua palavra. E Jesus responde para esses homens, né? Olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, vocês nunca fizeram parte de verdade da graça que eu derramei para a humanidade. Vocês nunca tiveram incluídos debaixo dessa graça, porque tudo isso que vocês fizeram foi para benefício próprio, não para benefício do reino. Então a gente precisa entender essas coisas para a gente ter uma vida espiritual, madura diante de Deus, para nós crescermos de verdade na presença de Deus. Amém? Deus abençoe grandemente os irmãos, né? Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, traduzir melhor essas palavras para cada coração, né? Porque eu reconheço as minhas limitações, as minhas dificuldades, mas o Espírito de Deus é aquele que fala ao coração dos irmãos. Vamos estar orando agora para encerrar. Não esqueçam, meus irmãos, de apresentar a nossa irmã Gabriela, o irmão Manuelzinho, que amanhã, se Deus quiser, vem aí o nosso irmãozinho João Lucas, vai estar chegando, para que Deus, né, abençoe, que corra tudo bem. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que vai tudo bem. Vai nascer um meninão aí com saúde, né, para glorificar o nome do Senhor, para que a Gabriela também se recupere bem e que logo também ela esteja aí, né, cuidando do seu filho e seja uma bênção para a glória de Deus, né? Vamos orar para que Deus abençoe grandemente e por aqueles todos também que necessitam de oração, aqueles que estão necessitados aí por enfermidade, por situação difícil, né, por qualquer situação aí de provisão, seja de alimento, seja uma porta de emprego, para que Deus possa completar essa obra. Amém? Vamos orar? Deus abençoe os nossos irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a Tua graça, Senhor, a compreendermos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus, a reconhecermos a nossa dependência de Ti, sabendo, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer, ó Deus. Nos ajuda, nos abençoa, apresentamos a Ti também a vida dos teus servos, do irmão Manuelzinho, da irmã Gabriela, do João Lucas, que amanhã, se o Senhor permitir, estará chegando, Senhor. Abençoa essa família, dá saúde para essa criança, guarda, livra do mal, Senhor. Abençoa para que tudo corra bem e o teu nome seja glorificado, Senhor. Abençoa também aqueles que estão enfermos, entra com a tua provisão, curando, livrando de todo mal, Senhor. Abençoa aqueles também que estão passando necessidade, que estão aí com escassez de alimento ou precisando de uma porta de trabalho. Abre as janelas do céu, Senhor, abençoa em nome de Jesus. Continua nos dando uma noite na Tua paz, nos guarda, nos livra de todo mal. Continua conosco, abençoa a Tua igreja em Vila Simões e a todos os irmãos, Senhor, que estão participando conosco agora da transmissão e aqueles ainda que porventura estarão vendo essa mensagem posteriormente. Que a Tua bênção seja sobre a vida de cada um. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Amém?